A nossa igreja nos doutrina viver o sacramento do matrimônio de forma única e indissolúvel. Mesmo assim, há razões pelas quais pode-se acontecer a anulação do casamento dentro da nossa igreja. E para julgar esses tipos de caso é que existe o tribunal eclesiástico. É um tribunal, de fato, eclesiástico, onde tem 3 juízes, notário, defensor do vínculo, o advogado da parte demandante e da demandada, mas geralmente não é um processo contencioso. E aí a gente olha onde aconteceu o casamento e onde está morando atualmente o demandante ou demandada, para se determinar a competência do tribunal. E aí a pessoa conversa com o presidente do tribunal ou com o assessor do tribunal para a gente ver caso o casamento dessa pessoa é um casamento fracassado ou é um casamento nulo. De acordo com o IBGE, o número de casamentos registrados no Brasil aumentou 4,5% desde 2007. Já o número de divórcios chegou a 1,5% no mesmo período. Isso demonstra que as pessoas têm buscado permanecer na vida a dois. Mesmo assim, para atender à necessidade de muitos casais que desejam a nulidade do casamento, nasceu o Tribunal Eclesiástico. Mas o que é essa nulidade? Existe casamento que não aconteceu. Tem aparência de casamento, pareceu verdadeiro, mas não foi. Ou seja, o casamento verdadeiro é quando há o consentimento. Os dois tiveram intenção e fizeram isso de livre e espontânea vontade. E quando isso não acontece, embora o pessoal foram na igreja, os padrinhos, testemunha qualificada, ou seja, o diácono, ou o padre, ou o bispo que assistiu o matrimônio, teve toda a aparência, mas um dos dois não usou de boa fé. Por este motivo, a igreja não concede a nulidade para qualquer caso. Há algumas razões para declarar que um casamento não existiu. Nós temos 9 impedimentos que já, se o matrimônio acontecer e houver o impedimento, já nasce morto, não houve matrimônio. Nós temos, por exemplo, a menina, a mulher, no Brasil, ela tem que ter no mínimo 16 anos e o rapaz 18 anos. Depois nós temos impotência, tem casamento fracassado e tem casamentos que não existiu. Por exemplo, que acontece muito no nosso país, a questão da traição. Para a traição, há perdão, mas tem pessoas que são doentes, não conseguem ser fiel, não conseguem essa fidelidade a um parceiro só. Então é perdoado uma vez, apronta de novo, aprontam, essa pessoa é doente. Então ela é incapaz para o ato matrimonial. Também tem as pessoas que usam de má fé, por exemplo, pessoas que escondem, que já têm 1, 2, 3, 4 filhos fora do casamento e com medo esconde da outra parte, porque sabem, se dizerem a verdade à outra parte não se casaria com ela. Então ela esconde. Tem pessoas, por exemplo, também que têm a incapacidade por causas psíquicas, dependente químico, dependente do álcool. Tem pessoas que também são incapazes para o matrimônio devido a questões afetivas, sexual, mulheres ou homens que foram abusados sexualmente, que têm traumas, pessoas que têm desequilíbrio, taras, fantasias esquisitas. Para que todo esse processo seja julgado, faz-se necessário uma análise no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de origem dos solicitantes em primeira instância. Eles chegando à certeza moral de que o casamento não existiu, dá-se a nulidade. Em segunda instância, esse processo vai para São Paulo, aonde deverá ser confirmado ou não. Porém, para tudo isso, existe um valor a ser cobrado, para assim pagar os funcionários que trabalham no processo. Poucas pessoas procuram o tribunal. E como nós temos uma estrutura, por exemplo, no final do mês eu tenho que pagar água, luz, telefone, funcionários, toda a despesa para manter o tribunal. Então, hoje, o valor mínimo que nós podemos fazer em primeira instância é 2 salários mínimos. Mesmo depois de todo esse processo, se ainda a nulidade não sair, o solicitante pode recorrer a uma terceira instância, que é a Santa Sé em Roma.
O telefone para contato do Tribunal Eclesiástico da nossa Arquidiocese é o 3314-7344.